Nesse vídeo, nós iremos falar sobre como o anticristo virá e seus sinais que estão próximos. Aproveite e se inscreva no canal para não perder vídeos incríveis e nossos estudos bíblicos toda semana. O anticristo será revelado durante o período da grande tribulação, que será sinalizado pela abominação da desolação. Daniel 9:27 declara: "E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela propagação das abominações ele os tornará desolados, até a consumação, e o determinado será derramado sobre a desolação." Jesus também menciona isso em Mateus 24:15. "Quando, pois, virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, esteja no lugar santo. Quem lê, entenda." Os textos bíblicos indicam que quando essa abominação da desolação for estabelecida no templo, ela marcará o início do período da grande tribulação, que durará 3,5 anos, ou 42 meses, conforme mencionado em Apocalipse 13:5. Durante esse período, o anticristo será revelado e receberá o poder de perseguir os santos e fazer guerra contra eles. Apocalipse 13, 4-7. Ele blasfemará contra Deus e exigirá a adoração de todas as pessoas. Apocalipse 13, 5-6. Daniel 9:27 declara: "E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela propagação das abominações ele os tornará desolados até a consumação, e o determinado será derramado sobre a desolação." Jesus também menciona isso em Mateus 24:15. "Quando, pois, virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, esteja no lugar santo. Quem lê, entenda." Os textos bíblicos indicam que quando essa abominação da desolação for estabelecida no templo, ela marcará o início do período da grande tribulação, que durará 3,5 anos, ou 42 meses, conforme mencionado em Apocalipse 13:5. Vamos agora analisar o contexto para entender melhor o significado desses versículos. No contexto do livro de Daniel, o profeta está orando e buscando a Deus para entender o cumprimento das profecias de Jeremias sobre o cativeiro babilônico e a restauração de Jerusalém. Deus envia o anjo Gabriel para responder à oração de Daniel e revelar-lhe o futuro. Então a profecia de Daniel 9:27 fala sobre um príncipe que virá e confirmará uma aliança com muitos por uma semana. A palavra semana aqui se refere a um período de 7 anos. A maioria dos estudiosos concorda que essa aliança se refere a um acordo político ou religioso que será feito no futuro. No meio dessa semana, esse príncipe fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso pode ser interpretado como uma interrupção dos rituais religiosos no Templo de Jerusalém. A expressão abominação da desolação, mencionada por Jesus em Mateus 24:15, também se refere a essa interrupção dos rituais sagrados. A partir desse momento haverá uma propagação de abominações que tornará o povo desolado. Isso pode ser entendido como um período de grande tribulação e perseguição para os seguidores de Jesus. Quanto à duração desse período, a passagem menciona até a consumação. Isso pode ser interpretado como o fim do período de tribulação e a vinda do reino de Deus. O livro de Apocalipse também menciona um período, ou 3,5 anos, que é frequentemente associado à grande tribulação. Então, em resumo, os textos bíblicos apontam que o anticristo será revelado e chegará ao poder durante o período da grande tribulação, que será sinalizado pela abominação da desolação, que está sendo estabelecida no templo. Isso marcará o início do reinado de terror e perseguição
de 3,5 anos do Anticristo contra o povo de Deus. Os principais sinais de que o Anticristo está próximo. A abominação da desolação permanecerá no lugar santo. E ele confirmará a aliança com muitos por 1 semana. E no meio da semana, ele fará com que o sacrifício e a oblação cessem. E pela propagação das abominações, ele desolará até a consumação, e o determinado será derramado sobre a desolação. Daniel 9:27. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, estar no lugar santo, que assim lê, que entenda. Mateus 24:15. Isso se refere ao Anticristo estabelecendo um ídolo ou falso Deus no templo para a adoração, fazendo com que os sacrifícios e a adoração judaicas cessassem. Haverá uma grande tribulação como nunca antes, pois então haverá uma grande tribulação, como nunca houve, desde o início do mundo até agora, nem nunca haverá. Mateus 24:21. Esse período de grandes perseguições marcará a ascensão do Anticristo. Muitos falsos cristos e falsos profetas surgirão. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se fosse possível, enganarão os próprios eleitos. Mateus 24:24. Esses falsos mestres e líderes tentarão enganar até mesmo os crentes mais fiéis. O evangelho será pregado a todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Essa disseminação global da mensagem do evangelho precederá o retorno de Cristo. As principais maneiras pelas quais podemos nos preparar para a vinda do Anticristo são: fuja dos falsos profetas e professores. Amados, não acreditem em todo espírito, mas testem se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. 1 João 4:1. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até você em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Vós os conhecereis por seus frutos. Mateus 7:16-17. Devemos ter discernimento e não ser enganados por aqueles que pregam um falso evangelho ou enganam as pessoas. Permaneça firme na fé. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13:10. Durante a tribulação, devemos suportar a perseguição e manter nossa fé em Cristo, custe o que custar. Prepare-se espiritualmente, caminhando em santidade. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, na unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:12-13. Devemos nos esforçar para ser espiritualmente maduros e semelhantes a Cristo, para não sermos abalados ou enganados durante a tribulação.